Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, dia 8 de agosto, Dia dos Pais. Por isso eu quero começar aqui hoje a nossa gravação assim de uma forma um pouco mais alegre, aí curtindo um pouquinho esse som musical. É claro que as músicas que eu toco aqui são músicas que não tem problema, né, com a questão dos direitos autorais, né, que o YouTube pelo menos aceita. Então, eu não posso aqui colocar de repente uma música em homenagem aos pais, uma música talvez até da forma assim como muitos de vocês poderiam gostar, né, achar mais interessante. Infelizmente, eu não posso, então eu tenho que colocar esse tipo de som assim para poder não criar problema, né, com direitos autorais. Hoje, então, é domingo, Dia dos Pais. Então eu quero aqui, primeiramente, dar assim, os meus parabéns a todos os pais que inclusive vêm até aqui, né, assiste aqui os vídeos do meu canal. Eu tenho muitos amigos pais, quero então aqui parabenizá-los, né, vocês, por esse dia. É um grande presente de Deus, né, os nossos filhos, né. Eu também sou pai, né, eu não tenho mais o meu pai, mas o fato da gente ser pai, né, e também de ter muitos amigos que são pais, a gente acaba assim compartilhando, né, esse momento assim muito alegre da vida. Deus que nos dá a vida, Deus que nos mostra também a vida, nos dá a vida de presente, né? Porque quando você tem um filho, né, desde o nascimento, desde a geração do filho, né, no ventre da mãe, a gente percebe assim o quanto que a vida é importante, o quanto que essa vida que vem até nós é um grande presente de Deus. Então, um grande motivo de ser pai também são os filhos, é claro, né? É a grande demonstração de amor, de carinho, né? E assim por diante. A gente sabe que problemas existem, né? Toda família passa por dificuldades, passa por problemas, mas os problemas são normais, né? Fazem parte da própria vida. Muito bem, então eu estou aqui, né, junto com vocês aqui acompanhando, né, que sempre acompanha os vídeos que eu posto, né, praticamente todos os dias. É claro que eu não tenho assim, de uma forma religiosa, né, de postar vídeos exatamente todos os dias, porque a gente tem outros problemas para resolver, né, do nosso dia a dia. Tem outras atividades, tem outro trabalho, né? Eu sou professor, então a gente precisa lidar com outras coisas além disso que a gente faz aqui. Esse trabalho é um trabalho, a meu ver assim, de conscientização, né, de passar a verdade, pelo menos tentar mostrar o que está nos bastidores, o que está por trás dessa política nefasta, fascista, que explora o pequeno trabalhador aqui no nosso país, que é essa política aí com o Bolsonaro à frente, né? O Bolsonaro na presidência da República. E a gente vem enfrentando assim uma diversidade de problemas, né, aqui no nosso país, infelizmente. Cada dia que passa, as dificuldades aumentam e a gente percebe assim que esse despresidente ele continua ainda aí no poder, né? Ainda não houve quem ou qual instituição que pudesse de repente afastar, pelo menos dar um basta, né, nesse desgoverno. Então a gente continua com esse projeto destrutivo aqui no nosso país, a cada dia que passa, e tendo que, infelizmente, a gente vir diante das redes sociais,
dos noticiários, dos jornais, sempre as manchetes do Bolsonaro. Sempre o que vem ali como principal manchete, o Bolsonaro. Isso por quê? Porque é claro que isso tudo faz parte do seu projeto político, né? Ele vem diante das mídias sociais e fala o que quer, xinga todo mundo. Agora ele veio com essa, inclusive, de afrontar, né, o STF, afrontar também o Superior Tribunal Eleitoral, afrontar o Barroso. E enfim, ele afronta todo mundo, ele xinga todo mundo, ele faz o que bem entende. E é claro que a gente acaba entendendo que o Bolsonaro fazendo tudo isso, tudo o que ele bem entende, fala o que quiser, xinga todo mundo, essa coisa toda, ele faz tudo isso porque ele tem sim o aval de algumas instituições de poder. É por isso que ele faz tudo isso. Isso está muito evidente e muito claro. E isso eu vou passar aqui para vocês enquanto notícia de domingo, tá? Para a gente poder, pelo menos, assim, nos atenar, né, um pouco mais sobre essas questões que eu estou colocando aqui para você. E uma das coisas assim que é interessante, a gente até dá atenção a alguns noticiários. Assim, vocês sabem que tem, por exemplo, alguns jornais e também jornalistas muito conhecidos no nosso país, que eles não são considerados assim jornalistas que, por exemplo, que são jornalistas ligados à esquerda, né, ou que têm qualquer simpatia com a esquerda. Pelo contrário, né? São jornalistas que no caso, no passado, né, eles acabaram, num certo sentido, dando força, por exemplo, para que o neoliberalismo se fortalecesse no nosso país. Uma dessas jornalistas, inclusive, que eu estou, só para poder dar um exemplo, é a Miriam Leitão, que vocês já conhecem muito bem, a Miriam Leitão, que é da Rede Globo, né? Então, o quanto que a Miriam Leitão nós podemos assim até afirmar que ela deu assim força para que houvesse inclusive a derrubada, né? Como aconteceu a prisão do ex-presidente Lula, né? Porque dentro dessas análises econômicas, por exemplo, da Miriam Leitão, a gente sabe assim que nessas análises econômicas dela, ela acabou assim dando muita força para o fortalecimento do neoliberalismo. E nesse sentido, é claro que o Bolsonaro está junto com Paulo Guedes, que é o seu ministro da Economia. Então a gente sabe que Miriam Leitão, ela deu muita força para a questão das privatizações e por esses projetos políticos, né? Esses projetos de reformas, né? Esses projetos de reformas que não vêm de hoje, que já vêm de muito tempo, sempre assim reafirmando a necessidade de que haja as reformas. E a gente sabe que o Bolsonaro, ele não deixa de ser assim uma grande força política, governamental, para que essas reformas neoliberais elas possam acontecer. Então nós tivemos aí a reforma da Previdência, né? E estamos aí com a reforma administrativa, reforma tributária e assim por diante. Sempre com aquela narrativa de que é para melhorar o país. E vocês percebem que quantas reformas já aconteceram, o país parece que vai caminhando mais para o buraco ainda. Mas vejam só a afirmação da Miriam Leitão, né? No seu texto que ela publicou, que ela diz assim: Miriam Leitão prevê o golpe bolsonarista, ataque à urna, milícias nas ruas, confusão e, no fim, convocação aos militares. Então,
Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo. Isso significa que uma fala como essa da Miriam Leitão, ela pode ter um sentido, né? Ela pode ter um sentido. Porque, como eu disse para vocês, a Miriam Leitão, ela não é de esquerda, né? E como muita gente também se engana achando que o fato dela ser da Rede Globo, mas a Rede Globo é contra o Bolsonaro. Isso é uma tremenda de uma ilusão, tá? É uma tremenda de uma ilusão. Eu nunca vejo assim a Rede Globo como sendo contra o Bolsonaro. Isso porque a Rede Globo, ela fala das baboseiras do Bolsonaro, né? Até entrou nessa questão das vacinas, mas quando se trata das reformas do projeto político-econômico, por exemplo, do Bolsonaro, você não vê a Rede Globo dando assim uma opinião mais contundente, uma opinião inclusive contrária, né? No sentido até de mostrar para a população que determinada reforma, também determinada privatização, como foi a privatização da Eletrobras, né? Que essas privatizações, essas reformas, elas servem para poder prejudicar os pequenos trabalhadores do nosso país e fortalecer cada vez mais o capital internacional e também esse capital aqui interno que explora, né, aqui no nosso país. Então tá aqui, tá? O texto que a Miriam Leitão ela tenta passar, que ela prevê que de repente pode estar aí, né, um golpe que de repente o Bolsonaro pode estar de repente planejando esse golpe. E é claro que tem motivos, né? Às vezes a gente pensa assim, mas isso são falas, né? Falas do Bolsonaro, da boca para fora, aquela coisa toda. Não é bem assim. O Bolsonaro, como eu sempre tenho dito aqui, com tudo que está acontecendo, ele ainda tem forças. Ele tem forças. E eu vou mostrar para vocês que realmente ele ainda tem forças. Olha só, eu tenho aqui um outro texto, né? Que esse texto, ele é um texto do editorial do Estado de São Paulo. Isso aqui também a gente tem que dar um pouco de atenção. O Estado de São Paulo, vocês sabem que é um jornal também, assim, representativo, por exemplo, da burguesia, vamos dizer assim, da burguesia brasileira, né? Do capital internacional, do capital nacional também aqui no Brasil. O Estado de São Paulo é basicamente assim a voz da burguesia, que a gente poderia dizer. Então, eu estou só mostrando aqui para vocês que essas falas, elas têm um pouco de sentido e a gente precisa dar atenção para isso. Eu estou até mostrando isso aqui para vocês porque tem gente que, alguns canais que eu ando vendo, né, canais até de esquerda, que está aí, a meu ver assim, um pouco na ilusão. Eu não vejo assim que é uma questão de esperança não, tá? Que de questões positivas, como muita gente... o Cido está com visão muito negativa. Não é isso. Eu estou tentando mostrar para vocês uma realidade, tá? Preeminente, uma realidade que está aí e que a gente precisa dar atenção para isso. Então, olha só. O Estado de São Paulo, no seu editorial, porque quando a gente fala de editorial, segundo os grandes jornalistas, o editorial é a voz daquele jornal, né? É a principal voz do jornal, é o editorial. O editorial é como se fosse o mais importante, por exemplo, a coluna mais importante de um determinado jornal. Aqui no caso, o Estado de São Paulo. Não há diálogo com quem pretende destruir a democracia, diz o editorial do Estado de São Paulo. Ante o derretimento de sua popularidade e de suas imensas dificuldades políticas, é certo que Bolsonaro, ao mesmo tempo que entrega o governo ao fisiologismo do centrão, vai tramar situações para criar ainda mais tumulto, destaca o jornal. Essa questão assim do tumulto, né? De tumultuar,
como a gente já tem percebido assim, que é a prática, né, do Bolsonaro. Ele, a cada dia, ele arruma uma forma de causar todo um tumulto. Eu acredito assim que isso vai caminhar até 2022, até quando chegar o período eleitoral, né? E a gente não sabe o que poderá acontecer. Eu acho que essas visões, né, ou essas previsões que são colocadas, principalmente aqui, como eu disse para vocês, assim dito pela Miriam Leitão e também aqui pelo editorial do Estado de São Paulo, a gente precisa dar atenção. Depois de inúmeras agressões de Bolsonaro às instituições democráticas, a linha vermelha parece ter sido afinal cruzada quando, na quarta-feira passada, o presidente ameaçou explicitamente agir à revelia da Constituição, perturbando as eleições de 2022 para impor suas vontades. Ao fazê-lo, espalhando informações comprovadamente falsas a respeito do sistema de votação, ofendeu ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, além de colocar em dúvida a honestidade dessas cortes. Isso é o que a gente encontra no editorial. Ante o derretimento de sua popularidade e de suas imensas dificuldades políticas, é certo que Bolsonaro, ao mesmo tempo que entrega o governo ao fisiologismo do Centrão, vai tramar situações para criar ainda mais tumulto, pois a estabilidade, abaixar a maré, deixaria evidente sua monumental mediocridade como político e como governante. Então, isso é o que se encontra, né, no editorial do Estado de São Paulo. O Jânio de Freitas, que é um grande jornalista, né, ele também vai... olha só para vocês verem que eu comecei com a Miriam Leitão, depois passei o Estado de São Paulo, agora estou com o Jânio de Freitas, que é da Folha de São Paulo, um excelente jornalista, crítico, né? Esse eu não alinho muito ele assim, dessa coisa da defesa do neoliberalismo e assim por diante. Mas é importante a gente dar atenção ao Jânio de Freitas. Jânio de Freitas alerta: Bolsonaro chegará ao golpe se tiver permissão. Olha só o que ele coloca, né? E aí ele diz assim, o jornalista, né? Jânio de Freitas, um dos mais experientes do país, alerta para o golpe que vem sendo meticulosamente preparado por Jair Bolsonaro. Abrir tantos conflitos quanto possa, estimular a falsa representação das Forças Armadas pelos pazuelos da reserva e da ativa. Agredir, incitar, exasperar. Gerar ímpetos de presumidas vinganças sociais, econômicas e políticas. Motivações do ódio disseminado. Bolsonaro precisa da deflagração de um Estado tumultuoso anti-instituições contra a Constituição, propagado por policiais militares, milicianos e pelos novos detentores de armas, se não também por setores do Exército. Quando fala em sair das 4 linhas da Constituição, não é mais a rendosa prática de arroubos da campanha e da primeira fase do mandato. É a desordem em marcha. Se chegar ao golpe, não faz diferença se pleno ou parcial, será porque teve permissão, ao começar do consentimento da Câmara e do Senado para a criação do crime fartamente anunciado pelo próprio Bolsonaro. Então, tá vendo só? Se ele chegar ao golpe é porque ele teve permissão. E esse golpe em curso, ele está tendo permissão. Permissão na Câmara, né, com o Arthur Lira, também no Senado, não deixa também de ter também assim a permissão. E o Augusto Aras, né, o Procurador-Geral da República, que não move uma palha, por exemplo, contra o Bolsonaro. Pessoal, eu desejo um ótimo domingo para todos, né? Para todos vocês, para os pais, né?
Vamos aí então comemorar nesse Dia dos Pais. Maravilha, né? E uma boa semana, né? A partir de amanhã, a partir de segunda-feira, um bom começo de semana também para todos nós. E até a próxima.